Então, gravando. Então, agora que está feito isso aqui, para ir adiantando o nosso serviço, vejam lá no final da página 22, onde está escrito questão. Então, lá está escrito questão. E calcular a área A da região de R2 delimitada pelas funções f de R em R e g de R em R, tais que f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Então é o seguinte. É claro que inspeção visual dessas representações gráficas não constitui qualquer ferramenta para fins de argumentação, tá? Mas às vezes ajudam, essas representações gráficas comumente ajudam a desenvolver intuições. Então vejam só, continuando a leitura do texto ali no final da página 22. Nós temos que o f, essa função f, é o conjunto dos pares ordenados x, y, pertencentes a R2, tais que y igual a x ao quadrado. Isso aí está de acordo com aquela definição de função que nós vimos. Toda função é um conjunto de pares ordenados que satisfaz aquelas condições específicas para a função. E G é o conjunto dos pares ordenados x, y, pertencentes a R2, tais que y igual a 2x. Logo, a interseção de f com G é o conjunto formado pelos elementos 0 e 2, pelos números reais 0 e 2. Como que a gente sabe disso? Ora, a interseção dessas duas funções, que é a interseção entre dois conjuntos, é dada pelos elementos em comum. Então, são aqueles elementos em que os pares x, y de f têm que coincidir com os pares x, y de g. Então, uma maneira usual de obter isso é simplesmente igualando o y igual a x ao quadrado de uma com o y igual a 2x da outra. Então, x ao quadrado igual a 2x. Mas x ao quadrado igual a 2x sem só ser x igual a 0 ou x igual a 2. Por isso a interseção ali é 0, 2. Até aí estamos de acordo? Na verdade, a interseção, eu cometi um abuso meio grave ali. A interseção é o seguinte, deixa eu escrever aqui para vocês, vou ter que fazer essa correção aqui. 0, 0, só um minutinho, e 2, 4. Então, a interseção entre essas duas funções é formada pelo conjunto com dois pares ordenados, os pares ordenados 0, 0, 2, 4. O 0 e o 2 se obtém igualando x ao quadrado com 2x. E aquelas imagens 0 e 4, daí calculando a imagem das funções. Estamos de acordo com isso? Ok. E Daniel, tranquilo? Então tá bom. Então, sabendo dessa interseção, agora voltamos à leitura da questão. Calcular a área A da região delimitada por essas funções. Então, a região delimitada por essas funções é justamente, para vocês criarem uma intuição, aquela região abaixo da representação gráfica de G, acima da representação gráfica de F, entre 0 e 2. Ali nós temos uma região delimitada. Delimitada em que sentido? No sentido de que podemos atribuir uma medida a essa região, medida essa chamada de área da região. Então, continuando a leitura. Logo, a área dessa região é o quê? É a integral de 0 a 2 da g de x, não esquecendo vocês que a g de x é 2x, menos a integral de 0 a 2 da f de x. Por que isso?
examinando a representação gráfica lá, vocês percebem que a integral da g de x de 0 a 2 é a área de um triângulo com base de medida 2 e altura de medida 4. Vocês concordam com essa integral de g de x? De 0 a 2? Com essa interpretação? Ok. Já a integral da f de x de 0 a 2 é a área da região abaixo de f de x, acima do eixo x, e ladeada pelas setas x igual a 0, x igual a 2. Então, a ideia aqui é que a área da região delimitada por esses dois gráficos de f e g é a diferença dessas integrais. Estamos de acordo com isso? Ok. Então, vejam só. Agora o resto é continha. Então, a integral, continuando a leitura do texto, a integral de g de x em relação a x de 0 a 2 é a integral de 2x em relação a x de 0 a 2, já que g de x é igual a 2x. E a integral de x ao quadrado em relação a x de 0 a 2, que é a integral da f de x. Então, para calcular essas integrais, a gente usa o teorema fundamental do cálculo, que nós enunciamos e demonstramos no último encontro. Então, a integral de 2x em relação a x, de 0 a 2, é uma diferença entre primitivas no limite superior e limite inferior. Uma primitiva de 2x é x ao quadrado. Podemos ignorar a constante pelos motivos discutidos no último encontro. Então, x ao quadrado por quê? Porque a derivada de x ao quadrado em relação a x é justamente 2x. Então, nós temos essa primitiva x ao quadrado de 0 a 2, menos a integral de 0 a 2 de x ao quadrado de x. Novamente, usando o teorema fundamental do cálculo, uma primitiva de x ao quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3, simplesmente porque derivando x ao cubo sobre 3 em relação a x, nós temos aquele x ao quadrado. E essa primitiva é de 0 a 2. Então, aplicando agora as primitivas em cada limite de integração, nós temos ali 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado, menos 2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Fazendo as continhas, nós temos simplesmente 4/3. Estamos de acordo com isso? Com o cálculo da área dessa região? Daniel, tá ok? Amanda, tranquilo aí? Ok. Tá. Então, aí o que está escrito ali no texto? Observar, no exemplo acima, que essa área não precisava ter sido expressa como uma diferença de integrais. Por que isso? Porque nós temos um teorema muito fácil de demonstrar, por sinal, que a integral da diferença é a diferença das integrais. Ou seja, o x da questão, nesse problema que nós acabamos de resolver, é que a medida dessa região delimitada em R2 pelos gráficos das funções f e g é simplesmente uma integral de uma diferença. Integral de diferença do que pelo quê? Nós temos um domínio de integração de 0 a 2. Então, a diferença é entre a função cujas imagens são maiores ou iguais às imagens da outra função ao longo de todo esse domínio de integração. Então, uma pergunta natural. Então, por isso que nós temos ali a integral de 0 a 2 de g de x menos f de x em relação a x. Se a gente fizesse a integral de f de x menos g de x em relação a x, nós não teríamos medida alguma dessa região. Apenas o valor absoluto dessa diferença corresponderia à medida da região. E essa medida a gente chama de área da região delimitada pelos gráficos dessas funções. Então, a rigor, a gente deveria ter demonstrado primeiro que, de fato, a g de x é maior ou igual a f de x para todo x no intervalo de 0 a 2.
Mas isso eu deixo como atividade para vocês demonstrarem, até porque é um exercício muito simples de fazer. Até aí estamos de acordo? Ok, ok. Só que é importante vocês terem em mente que esse conceito de medida de uma região delimitada por gráficos de funções em R2 é muito mais do que simplesmente atribuir um número real a um conjunto de pontos. Qual é o conjunto de pontos em questão num problema como esse que a gente acabou de resolver? O conjunto de pontos que nós temos ali é o conjunto de todos os pontos XY que estão abaixo, todos os pontos XY de R2 que estão abaixo de G de X no intervalo de 0 a 2 e acima de F de X no intervalo de 0 a 2. Então nós temos ali um conjunto de pontos pertencentes a essa região. E a esse conjunto de pontos nós atribuímos algo que a gente chama de medida desse conjunto de pontos. Nesse caso, essa medida a gente chama de área dessa região. E o que nós fizemos aqui foi isso. A gente atribuiu um número real, no caso o número real é 4/3, a uma região de R2 delimitada pelos gráficos dessas duas funções. Só que o conceito de medida é muito mais do que simplesmente atribuir números reais a conjuntos de pontos. Por isso que eu estou recomendando para vocês essa subseção 20.1, no finalzinho dessa página, atividade extra. Verificar se a área A da região acima é invariante sob a ação de translações. Então eu estou chamando a atenção disso para vocês por um motivo simples e ao mesmo tempo da mais alta importância, que é o conceito de invariância. Uma das características de medidas de conjuntos de pontos, sejam esses conjuntos de pontos, pontos da reta, de R2, de R3, de R4, o que for. Medidas na reta a gente chama de comprimento. Medidas em R2 a gente chama de área. Medidas em R3 a gente chama de volume. Medidas em R4 a gente chama de hipervolume. Mas, muito mais importante do que atribuir números reais que a gente chama de medidas a conjuntos de pontos, é vocês perceberem a importância desse conceito. E um dos aspectos que torna ele mais importante é justamente o conceito de invariância. Medidas devem ser invariantes sob a ação de translações e rotações. Só que nessa atividade 20.1, aqui a gente está tratando somente de translações, para vocês aos poucos irem criando uma intuição. Até aí tá ok, gente? Então, vocês são vocês trabalham numa área de matemática aplicada. Quem trabalha com matemática aplicada tem que conhecer muito a matemática pura. Tá? Além de conhecer as aplicações. Além de criar aplicações. E para vocês poderem pensar em aplicações de matemática no mundo real, e eu preciso chamar a atenção disso para vocês, por que motivo? Por exemplo, se vocês fossem alunos do curso de artes da Federal do Paraná, da nossa universidade, uma das coisas que vocês estariam fazendo é arte. Vocês estariam fazendo pinturas, desenhos, esculturas, eventualmente músicas. Só que, por alguma razão que eu nunca entendi direito, não há a cultura entre alunos de matemática na nossa universidade de fazerem matemática.
Então, para você, existe a cultura de sentar na frente de um professor e ouvir o professor falar, ler livro e fazer prova. Mas isso não. Assistir aula e ler livro não permite qualquer pessoa aprender matemática alguma. O único jeito da pessoa aprender matemática é fazendo matemática. E para que vocês possam ter uma ideia de como fazer matemática, vocês precisam ter em mente qual é o propósito final disso tudo. E o propósito final disso tudo, seja matemática pura ou aplicada, é justamente essa busca dos invariantes. Por isso que eu estou colocando esse exemplo, essa questão que a gente calculou uma medida de uma certa região de R2. E por isso que eu estou querendo discutir com vocês a questão da invariância dessa medida em relação a translações. Então, vamos lá para a página 23. Lá na página 23 desse mesmo documento, seção 21, onde está escrito sobre atividade extra. Então, lendo o documento, discutimos brevemente aqui sobre atividade extra proposta na última sessão. Então, a questão é a seguinte, nós estamos falando de translações. Se nós estamos falando sobre translações, vocês têm que saber o que é uma translação. Quando eu estava pensando em colocar essa questão aqui para vocês, eu estava muito em dúvida se eu tornaria explícito para vocês ou não o conceito de translação. E acabei decidindo tornar explícito. Então eu peço para vocês, usando esse mesmo site GeoGebra, fazerem a representação gráfica de outras duas funções. Mantenham aquelas que vocês já têm, y igual a x ao quadrado, y igual a 2x, e acrescentem mais duas funções, que são as seguintes. Y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Repito, isso vai gerar uma função h no GeoGebra. Y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Me avisem quando fizerem aí. Y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Aí vocês me avisem aí quando fizerem. Daniel está pronto. Amanda, pronto. E agora mais uma função. Nós vamos para uma quarta função. Vocês mantenham aquelas que a gente já colocou e coloque uma nova função dada por y igual a 2, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, menos 2. Então, essa quarta função é y igual a 2, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, menos 2. Me avisem quando tiverem feito a coisa. Amanda, pronto. Daniel, pronto. Então, agora vocês estão vendo ali representações gráficas de 4 funções. Nós temos aquela... eu não sei, no caso de vocês, os nomes dados pelas funções. Aqui, para mim, está F, G, H e P. Para vocês também está F, G, H, P? Ah, legal. Legal, tá. Então, vocês têm 4 funções ali, F, G, H e P. E vocês estão percebendo que as duas primeiras, y igual a x ao quadrado, y igual a 2x, elas delimitam uma certa região em R2, a qual nós atribuímos uma medida que é a área dessa região, delimitada pelo gráfico dessas funções. Já as duas últimas funções também delimitam uma região de R2 que, por inspeção visual, dá a impressão que é uma espécie de cópia da primeira região, só que deslocada para a direita para baixo. Vocês percebem isso? Então, o que nós fizemos ali foi uma translação
para a direita 2 unidades e uma translação para baixo 2 unidades. Tá? Então, aquele x menos 2, entre parênteses, que vocês estão vendo, promove uma translação para os lados. Essa translação pode ir para a direita ou para a esquerda, ou, se o x menos algo for x menos 0, não tem translação nenhuma para lado algum. Já no caso de y igual a... já no outro termo ali, menos 2, que vocês têm ali o quadrado de x menos 2, menos 2. Aquele último menos 2 é uma translação que, por ser menos 2, foi uma translação para baixo. Então, nós temos aqui, falando de uma maneira intuitiva, 2 graus de liberdade. A gente pode ir para os lados e pode ir para cima e para baixo. Tá? O caso geral, nós estamos representando, vocês voltam ao documento, na página 23. O caso geral, nós estamos representando ali para o f de x igual a o quadrado de x menos alfa mais beta e 2 que multiplica x menos alfa mais beta. Então, nós estamos definindo 2 funções ali. F de x igual a x menos alfa ao quadrado mais beta e g de x igual a 2 que multiplica x menos alfa mais beta. Então, aquele alfa, se for positivo, se o alfa for positivo, a gente faz uma translação para a direita. Se o alfa for negativo, a gente faz uma translação para a esquerda. Se o beta for positivo, a gente faz uma translação para cima. Se o beta for negativo, a gente faz uma translação para baixo. Então, nós podemos fazer translações para cima e para baixo, ajustando esse alfa e esse beta. Lembrando vocês que o alfa que for atribuir para transladar a representação gráfica de f tem que ser o mesmo alfa que translada g, para que a gente translade as duas rigidamente com os mesmos parâmetros, para alfa e para beta. Então, pegando a visão intuitiva do que significa esse quadrado de x menos alfa mais beta e 2 vezes x menos alfa mais beta. Ok? Ok. Então, esse exemplo que vocês fizeram no GeoGebra é para o caso em que alfa é igual a 2 e beta igual a menos 2. Aí, continuando a leitura do texto, se alfa igual a beta igual a 0, então f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x. E essas duas funções delimitam uma região R de R2, cuja área é 4/3. Mas a ideia aqui é o quê? Então, como está escrito ali no texto, se alfa maior do que 0, temos uma nova região à direita da região R. Se alfa menor do que 0, temos uma nova região à esquerda de R. Se beta maior do que 0, temos uma nova região acima de R. E se beta menor do que 0, temos uma nova região abaixo de R. Os valores de alfa e beta podem ser interpretados como translações de R ao longo de R2. E, seja qual for a translação, a área da região delimitada por FG deve ser invariante. Essa é a questão mais importante de todas. Reforço aqui, nós estamos discutindo aqui, por enquanto, somente sobre invariância, sobre ação de translações. Quando vocês forem estudar álgebra linear, vocês vão estudar algo bem mais abrangente do que isso. Vocês vão estudar um negócio chamado transformações lineares, que garantem invariância de medidas, tanto sobre translações quanto sobre rotações. Isso para R2, R3 ou qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Mas isso é uma coisa que vão estudar quando verem álgebra linear. Então, até aí estamos de acordo com essas translações? Ok. Então, a pergunta é: como garantir a invariância da área dessas regiões transladadas
sob a ação dessas translações. Então, a estratégia aqui é a mesma que a gente usou para aquelas funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x. Ou seja, quando a gente foi determinar a medida da área da região delimitada pelo gráfico dessas duas funções, a gente fez isso por meio de uma integral de g de x menos f de x de 0 a 2. Por que de 0 a 2? Porque o 0 e o 2 são pontos de interseção. 0, 0 e 2, 4 são pontos de interseção dos gráficos das funções, ou seja, das funções. Agora, no caso das funções serem essas f de x igual ao quadrado de x menos alfa mais beta e g de x igual ao dobro de x menos alfa mais beta, a região delimitada não vai contar com os mesmos limites de integração, justamente porque a gente está transladando. Então, a gente precisa determinar quais são os limites de integração. Até aí estamos de acordo? Para efeito de cálculo de medida. Ok. Então, para determinar esse domínio de integração, onde a g de x é maior ou igual a f de x, nós fazemos simplesmente a igualdade entre as imagens. Então, é necessário que o quadrado de x menos alfa mais beta seja igual ao dobro de x menos alfa mais beta. Por isso que está escrito ali aquela formulazinha, x menos alfa ao quadrado mais beta igual a 2 vezes x menos alfa mais beta. Para a gente determinar os pontos de interseção e conseguir determinar os limites de integração. Até aí estamos de acordo? Ok, tá. Então, vocês devem perceber que para aquela igualdade ser satisfeita, ela funciona para qualquer beta. Notem vocês que essa igualdade funciona para qualquer beta. Isso já é uma informação interessantíssima, porque o beta vai cancelar com um beta. Essa é uma informação interessantíssima porque claramente ela está dizendo que essa igualdade independe de translações verticais, que esse beta corresponde a translações verticais, enquanto o alfa corresponde a translações horizontais. Então, o beta cancela com beta e nós temos x menos alfa ao quadrado igual a 2 vezes x menos alfa. Ora, essa igualdade é satisfeita se o x for alfa, porque se o x for alfa, nós vamos ter 0 igual a 0, ou se o x igual a 2 mais alfa, ou seja, o caso em que x menos alfa igual a 2. Porque se o x for igual a alfa, x menos alfa é 0. Se o x não for igual a alfa, o x menos alfa é diferente de 0. Logo, podemos simplificar um x menos alfa com outro x menos alfa. E vamos ter x menos alfa igual a 2. Mas x menos alfa igual a 2 implica que o x igual a 2 mais alfa. Então, nós temos dois pontos de interseção entre essas duas funções f e g, essas duas novas funções f e g. Os pontos alfa e 2 mais alfa. Até aí estamos de acordo? Ok. Então, para verificar essa invariância de medida, agora tudo que a gente tem que fazer é determinar a medida dessa nova região transladada, que ela pode ter sido transladada horizontalmente, pode ter sido transladada verticalmente, ou pode ter sido transladada horizontal e verticalmente. Tá? É simplesmente a integral de alfa até 2 mais alfa, porque alfa até 2 mais alfa. Notem vocês que aqui é irrelevante se esse alfa é positivo, negativo ou zero. O intervalo fechado de alfa até 2 mais alfa está bem definido, porque nós temos alfa como um dos extremos do intervalo e alfa mais 2 como o outro. Então, obviamente, esse alfa mais 2 será estritamente maior do que alfa.
Então, nesse domínio de integração de alfa até 2 mais alfa, dá a diferença de G por F, isso aí tem que resultar exatamente em 4/3. Entenderam a proposta? Independentemente de alfa, independentemente de beta. Essa é a proposta da atividade extra para vocês. Estamos de acordo até aí? Ok. Então, fazer essa continha consome bastante trabalho. Eu fortemente recomendo a vocês que façam essa conta. Justamente por quê? Porque daí vocês começam. Aí, nesse momento, vocês estão diante de algo de importância muito maior do que simplesmente atribuir um número real a um conjunto de pontos qualquer. Que daí vocês estão diante de algo conhecido como medida. Esse conceito de invariância de medidas tem repercussão em aplicações práticas. Por exemplo, se uma pessoa precisa de uma porta de 2 metros de altura, esse 2 metros de altura é um conceito que é invariante do ponto de vista de quem quer que seja. Tanto faz se a pessoa está diante da porta ou a 30 quilômetros da porta, a porta continua tendo 2 metros de altura. Então, essa busca por invariantes são justamente esses princípios invariantes que permitem a aplicação da matemática no mundo real. Então, por isso está colocado ali, princípios de invariância são a base da matemática e da matemática aplicada. E a maneira mais usual para expressar princípios de invariância é através da identidade. Então, aqui vocês começam a perceber um papel importante sobre esse predicado igualdade, que é um dos ingredientes indispensáveis de teoria de conjuntos. Lembrando vocês que teoria de conjuntos, a teoria usual de conjuntos, é simplesmente uma teoria sobre 2 letras predicativas, pertinência e igualdade. Então, nesse momento deve começar a ficar claro para vocês qual é o papel da igualdade. A igualdade ela ajuda a expressar a invariância, ou seja, nesse exemplo aqui, desse problema de medida de área de uma região, aqui está dizendo essa integral, essa última integral que vocês estão vendo na página 23, está dizendo que a medida dessa região é independente de translações, sejam translações horizontais ou verticais. Sendo que dá para generalizar isso aqui, incluindo rotações, não vamos falar sobre isso por enquanto. Então, mas isso daqui é um conceito ainda muito elementar para as necessidades de vocês. Mas, só para fechar aqui essa questão da igualdade, a igualdade, então, por exemplo, se vocês forem ler textos daquele filósofo austríaco que um monte de gente adora, sabe Deus por quê? Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein dizia um negócio mais ou menos assim, que a igualdade da matemática é um despropósito, porque qualquer que seja o objeto, ele só pode ser igual a ele mesmo. Logo, não há informação alguma aqui. Crítica de Wittgenstein? Então, essa crítica que Wittgenstein fez é apenas uma demonstração de que o próprio Wittgenstein não entendia matemática. Tá? Por quê? De fato, a igualdade é uma relação que um objeto só pode ter com ele mesmo. Quando a gente afirma que aquela integral é igual a 4/3, é porque a integral é 4/3. Não estamos falando de 2 objetos diferentes. A integral é um objeto e o 4/3 é outro. Nós estamos falando do mesmo objeto. Só que isso é informativo. Em que sentido? No sentido que isso aqui está dizendo para nós que a medida dessa região independe de translações. Ela é invariante sob a ação de translações. Então, agora eu vou considerar com vocês aqui um exemplo bem mais rico do que esse,
Só que eu vou dar só uma visão intuitiva para vocês, que é um problema bem concreto, o problema da dinâmica. Estou escrevendo aqui para vocês. O problema da dinâmica do sistema Terra-Lua-Marés. Tá? Veja só, vocês aqui vivem num planeta chamado Terra. A Terra tem um satélite natural chamado de Lua, que, aliás, diga-se de passagem, é o maior satélite natural de todo o sistema solar. E a Lua provoca efeitos de marés sobre a Terra, marés oceânicas e terrestres. As marés oceânicas são mais facilmente perceptíveis. É quando vocês estão na praia, vocês percebem um levantar e um subir das águas do mar num ciclo que ocorre 4 vezes ao dia. Ou seja, a cada 6 horas a maré sobe ou desce. Até aí estamos de acordo? Ok. Ok. Então, acontece que é bem sabido já há muito tempo que a rotação do nosso planeta Terra, que hoje é de cerca de 24 horas, é o tempo de duração de um dia, ela já foi muito diferente do passado. Então, houve uma época, por exemplo, 500 milhões de anos atrás, em que o dia na Terra era mais curto do que essas 24 horas. A Terra girava mais rapidamente. E a Lua estava mais próxima da Terra. Vocês podem perguntar como que se sabe isso, como que se sabe que o dia era mais curto. Então, as evidências paleontológicas sobre isso eu poderia discutir com vocês em outro momento. Mas o fato é que vários ciclos de seres vivos, é algo muito comum entre seres vivos, ciclos vitais dependerem de fenômenos celestes, como duração de dia, duração do ano, duração do mês sinódico, que é o tempo entre uma fase de Lua e a repetição da fase da Lua. E a partir de evidências paleontológicas é possível estimar, sim, quanto que era a duração do ano na Terra, no planeta Terra, 500 milhões de anos atrás. Então, hoje em dia, o ano na Terra dura cerca de 365,25 dias e 500 milhões de anos atrás durava cerca de 400 dias. Então, o ano na Terra tinha mais dias, justamente porque os dias eram mais curtos. Então, a Terra girava mais rapidamente. E acontece que essa dinâmica de mudança no tempo de duração de um dia ocorre justamente por causa dessa interferência de fenômenos de marés que a Lua provoca sobre a Terra. Os detalhes disso eu precisava de bastante tempo para discutir com vocês. Mas o fato é que esse fenômeno ocorre. Até aí está ok, gente? Ok. Tá. Só que a pessoa que trabalha com matemática aplicada, ela quer usar essa matemática para descrever dinâmica de mundo. Então, ela quer ser capaz de descrever essa mudança de velocidade de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que vai determinar a duração de um dia, e que é algo que muda com o passar do tempo. Assim como a gente fez a translação daquela região R em R2, nós executamos algum tipo de mudança ali. Mas ali nós executamos uma mudança em que um certo conceito se mostra invariante sob a ação dessas mudanças, que a gente chamou de translações. Então, se o matemático aplicado quer modelar a dinâmica de algo que muda, o primeiro passo para essa modelagem é identificar aquilo que não muda. Esse é o primeiro passo para a modelagem de qualquer fenômeno via matemática. O primeiro passo é identificar aquilo que não muda. Então, no caso do sistema Terra-Lua, a hipótese mais comum, eu vou escrever aqui para vocês,
Então, a hipótese mais comum é a que eu acabei de escrever aqui para vocês, ali na tela do Discord. Aquele H maiúsculo é um vetor. Quando vocês forem estudar álgebra linear, vocês vão saber o que é um vetor. Aquilo é um vetor chamado momento angular de um sistema físico. Já o H índice L é o momento angular da Lua. E o H índice T é o momento angular da Terra. Então, quando começar o processo de modelagem matemática para poder estudar aquilo que muda, o primeiro passo é estabelecer aquilo que não muda. E aquilo que não muda é o seguinte, ora, a Lua gira em torno da Terra. Se a Lua se afasta da Terra cerca de 2 centímetros por ano, e isso também é bem conhecido, em média, a Lua se afasta da Terra cerca de 2 centímetros por ano. Se a Lua se afasta da Terra a cada 2 centímetros por ano, é porque o momento angular dela muda com o passar do tempo. Momento angular, intuitivamente falando, é um vetor que vai descrever o quão rápido é a órbita da Lua em torno da Terra. Já que o dia na Terra vai ficando cada vez mais curto com o passar do tempo, por influência desses efeitos de marés que a Lua provoca sobre a Terra, o momento angular da Terra também muda. Então, esse momento angular da Lua muda. O momento angular da Terra muda. Mas a soma desses dois momentos angulares, a soma vetorial desses dois momentos angulares, é sempre constante. Então, o modelo matemático para descrever essa dinâmica daquilo que muda parte de um princípio de algo que não muda. Ou seja, o momento angular total do sistema Terra-Lua é invariante, é sempre o mesmo. É uma situação parecida com esse problema que nós discutimos aqui sobre a área da região transladada. Então, essa medida dessa região deve ser tal que não muda sob a ação de translações. Então, esse conceito de área de uma região como uma diferença de integrais, ou integral de uma diferença, de uma g para uma f, de tal modo que a g de x é maior ou igual a f de x no domínio de integração, o que está por trás disso é muito mais do que um capricho, eu vou chamar isso de área. O que está por trás disso é um conceito que é invariante sob a ação de translações. Até aí está ok, gente? Então, se vocês querem um problema mais terreno, um problema mais ao alcance daquilo que vocês já sabem, eu posso colocar um probleminha simples aqui para vocês irem pensando a respeito, que eu não escrevi no documento, mas para vocês pensando a respeito. Digamos que alguém tem uma escada inelástica, ou seja, essa escada é rígida, ela não estica nem encolhe, e essa escada está encostada numa parede. Alguém está subindo essa escada. Então, essa escada tem 6 metros de comprimento, ela está apoiada no chão, o chão é horizontal, a parede é vertical, essa escada está inclinada, apoiada na parede e no chão, a pessoa está subindo, só que o pé da escada não está firme. E esse pé da escada desloca, ameaçando derrubar a pessoa lá de cima. Digamos que esse pé da escada se afaste da parede a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. A pergunta é, com que velocidade essa pessoa na escada está caindo? Entenderam a pergunta? Então, Amanda, nós temos uma escada de 6 metros de comprimento, que é rígida,
Ela está encostada numa parede, apoiada no chão, uma pessoa está subindo na escada. Só que o pé da escada não está firme. E ele desloca a uma velocidade de 5 centímetros por segundo, se afastando da parede. A pergunta é, com que velocidade a pessoa está caindo nesse momento? Ok aí, Amanda? Então, para vocês usarem as ferramentas que nós estudamos até agora para resolver esse problema, vocês têm perfeitamente condições. Vocês já têm à disposição de vocês tudo o que vocês precisam, matematicamente falando, para resolver esse problema. Mas a pergunta natural, pelo menos da maioria esmagadora dos alunos, é: tudo bem, a gente tem as ferramentas, mas como que resolve o problema? Vocês têm alguma ideia de qual seria o ponto de partida para vocês resolverem esse problema? Algum palpite? Em virtude de tudo que a gente conversou até agora? Divertido, né? Silêncio na turma. Então, gente, ó. Sempre o mesmo. Seja qual for o problema que vocês pensem em modelar matematicamente, o ponto de partida é sempre o mesmo. Um princípio de invariância. Ou seja, se vocês estão diante desse problema da escada, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar aquilo que é invariante, aquilo que não muda. O que não muda nesse problema da escada? Parede, tá? A parede e o chão, tudo bem. Vocês já estão começando a identificar alguns elementos. Só que, tudo bem, a parede não muda, o chão não muda. Mas qual é a relevância disso para descrever matematicamente o problema? Porque não é apenas a busca de invariância, mas é a busca de invariância, de algum princípio de invariância que seja informativo para vocês de como resolver o problema. Porque vocês sabem a velocidade com que o pé da escada está se afastando da parede. O tamanho da escada, exatamente. Então, veja só. Olha só o que o Daniel está chamando a atenção ali. Parede, chão e tamanho da escada. Então, notem vocês que onde quer que a escada esteja apoiada na parede, vocês podem modelar esse problema da escada descrevendo isso por meio de uma relação entre lados de um triângulo retângulo. Porque nós assumimos que o chão é horizontal, a parede é vertical. Então, vocês podem descrever isso como um triângulo retângulo, onde um dos catetos é a distância do pé da escada até a parede, o outro cateto é a distância do topo da escada até o chão, e a hipotenusa é o comprimento da escada. Vocês concordam com isso? E então, se vocês têm esse triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo, o que não vai mudar? O que não vai mudar é o comprimento da hipotenusa. Então, se a escada está caindo, ou seja, se o pé da escada está se afastando da parede, é porque o topo da escada está caindo. Então, a distância do pé da escada até a parede é algo que vai mudar. É uma das variáveis. Concordo com isso? Já a distância do topo da escada até o chão também vai mudar, porque nós estamos assumindo que essa escada é inelástica. Ela não encolhe nem estica. Então, se o pé da escada está se afastando da parede, é porque o topo da escada está se aproximando do chão. Então, nós estamos falando de um triângulo retângulo em que os dois catetos mudam com o tempo. Concordam? Ok.
Então, esses dois catetos mudam com o tempo, mas a hipotenusa se mantém a mesma. Então, vocês podem expressar um princípio de invariância dizendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se vocês chamarem a hipotenusa de 6, já que a escada tem 6 metros de comprimento, então um dos catetos pode chamar de x, o outro cateto y. E esse x e esse y, digamos que o x seja a distância do pé da escada até a parede, e o y seja a distância do topo da escada até o chão, a variação do x em relação a t vai nos dizer a taxa de variação desse x em relação a tempo, ou seja, a velocidade com que a base da escada está se afastando da parede. Isso vocês podem descrever matematicamente como derivada de x em relação a tempo. Vocês estão de acordo com isso? Então vejam só. Vocês sabendo o dx dt, que é a velocidade com que o pé da escada se afasta da parede, vocês são capazes de determinar o dy dt, que é a taxa de variação do outro cateto, que é a altura do topo da escada até o chão, que daí vocês vão determinar a velocidade com que está caindo o topo da escada, porque a velocidade com que está caindo o topo da escada vai coincidir com a velocidade com que essa pessoa está caindo, porque essa pessoa está na escada, está em cima da escada. Então, o ponto de partida, veja só, o objetivo de vocês é estabelecer nesse problema uma relação entre duas variáveis que mudam com o tempo, que é a posição do pé da escada em relação à parede e a posição do topo da escada em relação ao chão. Só que, para vocês descreverem essa dinâmica entre essas duas variáveis, o primeiro ponto de partida é determinar aquilo que não muda, aquilo que é invariante. Até aí tá ok, gente? Então, por isso que eu mandei para vocês mensagens hoje lá no grupo, com aqueles endereços sobre Congresso Internacional de Matemática Aplicada, programa de graduação da Universidade de Rutgers na área de matemática industrial, um periódico da Springer sobre matemática industrial. Porque se vocês têm a pretensão de fazer aplicações de matemática para resolver problemas no mundo real, ou seja, se vocês querem trabalho, basicamente é isso, vocês têm que ter a capacidade de modelar fenômenos do mundo real matematicamente. E para vocês terem essa capacidade, vocês precisam identificar quais são os princípios que regem as aplicações da matemática para resolver problemas no mundo real. E eu digo para vocês, não existe exceção. É inacreditável isso, mas não existe exceção. Toda aplicação de matemática a problemas no mundo real parte de um princípio de invariância. Então, a maneira mais usual de expressar princípios de invariância é a partir de igualdade, aquilo que se chama de equações. Equações são fórmulas que empregam igualdade. Por isso que eu perguntei recentemente para vocês o que é uma equação. No primeiro encontro que nós tivemos, depois desse período de recesso, uma das perguntas que eu fiz para vocês, eu acho que o Daniel não estava lá, só estava a Amanda. Uma das perguntas que eu fiz é o que é uma equação. Quando eu faço esse tipo de pergunta, isso aí não são questões para prova. Dane-se aquilo que a universidade espera de vocês. O que a universidade espera de vocês é menos do que o mínimo.
Se vocês estão focados em aplicações de matemática, vocês precisam entender quais são os princípios que regem aplicações da matemática no mundo real. E vocês precisam botar a mão na massa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo para vocês, só para finalizar, de um problema que nunca foi resolvido. Existe uma flor chamada Dama da Noite. Vocês conhecem a Dama da Noite? Bem, enfim, existe essa flor. Tá? A Dama da Noite é uma flor muito, muito aromática. Tá? E ela abre à noite e durante o dia ela fecha. Anos atrás, mais ou menos na época da virada do milênio, houve um eclipse solar total em Foz do Iguaçu. Aqui em Curitiba o eclipse solar foi parcial, mas em Foz do Iguaçu foi total. E 2 professores daqui da nossa universidade levaram várias mudas de Dama da Noite para Foz do Iguaçu para verem o comportamento dessa flor durante o eclipse. E durante o eclipse, porque quando ocorre eclipse solar, o dia escurece, porque o Sol está coberto pela Lua. Mas não apenas perde luminosidade, como também muda a pressão atmosférica e muda drasticamente a temperatura. Durante o eclipse solar, essa flor Dama da Noite ficou completamente confusa. Ela começava a abrir, daqui a pouco estava fechando, daí abria de novo, fechava, ela entrou em parafuso. Ela ficou completamente perdida, a Dama da Noite. A pergunta é, como explicar esse comportamento da Dama da Noite? Uma maneira de explicar, a maneira mais sensata de explicar o comportamento dessa flor é através de uma modelagem matemática. Descrever matematicamente o mecanismo que faz a flor abrir e fechar. Mecanismo esse que deve depender de luminosidade, pelo menos de luminosidade, pressão atmosférica e temperatura. Variações de luminosidade, pressão atmosférica e temperatura. Até isso estão ok? Ok. Então, se por algum motivo vocês achassem necessário modelar esse problema, que é um problema que nunca foi resolvido até hoje, qual seria o ponto de partida de vocês? Qual seria a primeira coisa que vocês deveriam fazer para descrever matematicamente o comportamento da Dama da Noite diante do eclipse solar? Algum palpite? Amanda, você só está repetindo o que eu disse. Tome cuidado. Tome cuidado. Escolher uma invariável. Como que vocês fariam isso? Escolher um invariante? Se vocês não sabem botânica, você sabe alguma coisa de botânica? Então. Daniel, sabe alguma coisa de botânica? Então. Agora vejam só. Vocês são matemáticos e por algum motivo vocês precisam modelar matematicamente o comportamento da Dama da Noite. Como vocês farão isso? Bem, vocês não sabem nada de botânica. Então o que vocês fazem é vocês conversam com um botânico que conhece a Dama da Noite. Para ouvir do botânico quais são os mecanismos biológicos que justificam o comportamento dela. Para a partir disso vocês começarem a desenvolver um modelo matemático que esteja de acordo com aquilo que se sabe em botânica sobre o comportamento da Dama da Noite. Ou seja, eu estou chamando a atenção disso para vocês porque matemática aplicada, a matemática industrial, ela encontra aplicações em economia, sendo que vocês não entendem de economia, em ciências biológicas, sem vocês entenderem ciências biológicas, em física, em engenharia, sem vocês conhecerem essas áreas, em psicologia, em sociologia, sem vocês conhecerem essas áreas. Então, se vocês vão fazer aplicações da matemática em áreas que vocês não conhecem,
Vocês fazem um negócio chamado conversar com profissionais das outras áreas, para conhecer. Isso é uma prática comum no mundo civilizado, não muito comum por aqui. Aqui na nossa universidade, as pessoas setorizam tudo. Quem estuda medicina só estuda medicina e mais nada. Quem estuda matemática só estuda matemática e mais nada. E aí ninguém sabe nada. Então, se alguém vai trabalhar com uma área de matemática aplicada, não tem escolha, precisa colaborar com outros profissionais. Precisa trocar ideias com outros profissionais. Justamente para serem capazes de modelar. Porque se vocês vão conversar com o botânico não sabe nada de matemática. Ele não vai poder ajudar vocês. Mas vocês também não sabem nada de botânica. Então vocês fazem isso, vocês colaboram. Daí vocês desenvolvem o modelo matemático a partir do que o botânico disse, faz uma exposição para o botânico sobre o que o modelo está dizendo do ponto de vista intuitivo, para que o botânico seja capaz de entender, testa o modelo, compara com aquilo que ocorre de fato no mundo real e vê se o modelo funciona. Então, se vocês vão modelar matematicamente o problema da escada, para verificar se o modelo criado por vocês, que vocês já têm condições de resolver esse problema, aquilo que eu falei para vocês, esse problema da escada, vocês já conseguem resolver, vocês já têm todas as ferramentas para isso. Mas para vocês resolverem isso, vocês precisam botar a mão na massa, vocês precisam fazer que nem os alunos da escola de artes da nossa universidade, que eles fazem arte. Se vocês são alunos de matemática industrial, vocês têm que fazer matemática. Então eu estou colocando para vocês o problema da escada. Não é um problema para vocês que vale nota, não é um problema para fins de avaliação, é um problema para algo muito mais importante do que os rituais da universidade. É um problema de vocês começarem a se habituar como modelar matematicamente aquilo que ocorre no mundo real. Para vocês modelarem matematicamente o problema da escada, que eu acabei de propor, vocês não precisam conversar com ninguém que seja especialista em escadas. Então vocês já conseguem trabalhar com isso. Para daí, num futuro, vocês fazerem aplicações, por exemplo, em botânica, por exemplo, em economia ou na indústria. Como que vocês vão fazer aplicações na indústria se vocês não conhecem as demandas da indústria? Vocês não precisam conhecer as demandas da indústria, vocês precisam dialogar com quem é da indústria para saber quais são as demandas, para saber como resolver, modelando matematicamente os problemas que precisam ser resolvidos da indústria, do comércio, da economia, do que for. Então, há essa prática na nossa universidade de um isolamento social que coloca as pessoas longe umas das outras. No próprio departamento de matemática da nossa universidade, tem aqueles que trabalham com matemática pura e matemática aplicada e não se dão muito bem entre si. É uma bobagem isso. Isso não ajuda ninguém. O que ajuda é parceria, colaboração. A atividade científica, a atividade de investigação e a atividade tecnológica, elas não são mais possíveis de serem realizadas por pessoas isoladamente. É indispensável a cooperação, a colaboração. Agora, do ponto de vista matemático, a primeira demanda é essa: identificar o que é invariante, desde que esse invariante esteja diretamente relacionado com as variáveis que mudam e que queremos conhecer as relações entre essas variáveis que mudam. No caso do problema da área daquela região, o que muda é a posição da região em R2. E o que é invariante é a área dela. No caso da escada, o que muda é a posição do pé da escada em relação à parede, a posição do topo da escada em relação ao chão, mas a configuração triângulo-retângulo com hipotenusa constante não muda. E se a hipotenusa é constante, então vocês têm que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36, não importa quem seja x, não importa quem seja y. Então, do ponto de vista matemático, o conceito central, invariância. Do ponto de vista de aplicações, vocês só podem fazer aplicações não triviais
se vocês colaborarem com profissionais de outras áreas. Ou seja, não ficarem tão isolados do mundo como a nossa universidade normalmente estimula. A nossa universidade estimula as pessoas a ficarem isoladas umas das outras. Ok aí, gente? Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre logaritmos naturais. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui a gravação.